Bem, pessoal, dando continuidade à aula de controle ótimo, certo? Agora o último conteúdo final. Lembrando, nós tínhamos para fazer a análise de controle ótimo, né, processo de maximização ou de minimização, nós vamos utilizar um hamiltoniano, que tem uma função similar ao lagrangiano na análise estática, certo? O hamiltoniano eu vou ter a informação que eu tenho da integral mais lâmina a minha restrição, ok? Certo? Então, a condição de primeira ordem, certo? Voltando um pouquinho, a condição de primeira ordem, nós tínhamos a derivada do hamiltoniano em relação a u igual a zero, certo? A primeira condição. Lembrando que a condição de segunda ordem, certo? Se eu tenho a derivada segunda do hamiltoniano em relação a u negativo, eu tenho uma maximização. Se eu tenho uma derivada segunda do hamiltoniano em relação a u positivo, eu tenho uma minimização, ok? Certo? O segundo ponto seria o que? Menos a variação do hamiltoniano em relação à variável estado y, certo? Ela tem que ser igual ao lambda linha, certo? Ok? A terceira condição é que nós tínhamos que a derivada do hamiltoniano, certo, em relação ao lambda, ok? Bem, certo? A outra condição seria a condição de transversalidade, certo? Que a gente quase não menciona em relação a isso. Mas vocês vão ver quando você trabalhar com horizonte finito e infinito, certo? Isso aí vocês vão ver em macroeconomia 2, certo? E eu tenho dois exemplos, eu tenho três aí, mas vou deixar um para vocês fazerem, certo? Esse primeiro exemplo, eu quero que maximizarão, certo? Essa integral definida de 0 a t, menos AU mais BU ao quadrado dt, sujeito à restrição de y' igual a y menos 1, certo? Nessa daí, eu monto o meu hamiltoniano, vai ser igual a menos AU menos BU ao quadrado mais lambda, entre parênteses, y menos u. Tenho a derivada segunda, certo? Desculpa, a primeira condição de primeira ordem, que é a derivada hamiltoniana em relação a u igual a zero. E eu vou ter o que? Menos a menos 2bu mais menos lambda igual a zero, né? Fazendo essa análise, eu vou ter que u é igual a, que? A menos a menos lambda dividido por 2b, certo? Vou ter que a outra condição, certo? Que é a derivada do hamiltoniano em relação a y igual a lambda linha. Então, eu vou ter o que? Que é igual a lambda, ou seja, que o lambda ele vai ser igual a lambda linha, certo? Ok? A derivada do hamiltoniano em relação ao lambda vai ser igual ao y', que é igual a y menos u, certo? Se eu substituo o u, que é dessa derivada 1, eu vou ter essa trajetória do y em relação ao tempo, certo? Que vai ser o que? 2by menos a mais lambda dividido por 2b. É tranquilo, certo? Eu apenas substituir o u na equação, tudo ok, certo? Condição de segunda ordem. A derivada segunda do hamiltoniano em relação a u vai ser igual que a menos 2b, certo? Partindo da hipótese de que a e b são positivos, eu tenho a condição de maximização, certo? Morreu a questão, certo? Analisando, certo? Eu tenho o que? Que a trajetória do y, certo? Ela vai depender o que? Dos coeficientes, certo? Do coeficiente b, de forma negativa do coeficiente a, certo?
e do comportamento dos valores de y e do valor de lambda. Ok? Tranquilo. O segundo item, eu tenho aqui essa maximização de yu menos u ao quadrado menos y ao quadrado dt sujeito à derivada do y em relação ao tempo igual a u, certo? Substituo, certo? Vou ter o que? O hamiltoniano y vezes u menos u ao quadrado menos y ao quadrado mais lambda de u, certo? A derivada do hamiltoniano em relação a u igual a zero implica o quê? Que u vai ser igual a y mais lambda dividido por 2, certo? Tem a outra condição, a segunda, certo? Vocês vão ver que a trajetória do y, ou do lambda, desculpa, em relação ao tempo, vai ser igual a que? A menos u mais 2y. Isso aí, fazendo essa integral, eu vou ter esse valorzinho aí, certo? Mais uma constante, tudo bem? Não tá aí, mas você tem que acrescentar isso aí, desculpa aí, pessoal. E o lambda é a derivada do hamiltoniano em relação ao y, eu vou ter esse valor. Substituindo isso na equação, né, que seria no caso o do lambda, eu posso jogar esse valor e eu tenho essa trajetória ótima do y, acrescentando uma constante arbitrária, certo? Mais c, certo? E nesse caso, como nós estamos trabalhando com a integral definida, certo? Não vai ter necessidade, por isso que não constou, certo? Ok? Então vocês procuram fazer essa terceira equação, qualquer coisa a gente vai se falando. Pessoal, e um pequeno detalhe, certo? Essa primeira, certo, que eu tenho esse sinal negativo, quando eu tiro aqui a derivada, certo? O do y linha igual a y, é y, certo? Linha igual a menos lambda. Lâmina, linha, é igual a menos lambda, certo? Só uma correçãozinha aí, ok? Certo? A outra questão, nessa segunda questão, é que se você tiver a condição de segunda ordem, se eu tiro a derivada do hamiltoniano em relação ao u, eu vou ter igual a quê? A menos 2 mais lambda, certo? Menos 2 mais lambda. Aliás, menos 2 no caso, certo? Que aqui não é, como é que se diz? Não é u, certo? Aí no caso é lambda, ok? Então qualquer coisa, estamos por aqui.